Fala pessoal, beleza? Canal Papo Nada Sério com vocês de novo, trazendo o vídeo da semana. Pois é, e assim, para começar com a Autoestrada essa semana, nós vamos dar início a uma nova série. Essa série aí vai ser intercalada, no entanto, é uma série que vai chamar muito a atenção, principalmente pelo tema, a saga holandesa no Nordeste do Brasil. Vocês vão conhecer um pouquinho detalhes, desde a independência dos Países Baixos lá na Europa, a dependência durante muito tempo, né, da coroa espanhola e como eles se tornaram uma grande potência mercantil, tá, na Idade Moderna, principalmente ali entre os séculos XVI e século XVII, inclusive chegando a invadir, conforme o tema, né, da série já coloca aí, o Nordeste do Brasil. Hoje, no primeiro vídeo, vamos analisar um pouquinho recortes, né, de todo o indicativo e todos os fatos que levariam, então, os holandeses a se tornarem uns grandes importadores e exportadores de açúcar brasileiro e, ao mesmo tempo, uma grande potência comercial, inclusive rivalizando diretamente com a própria Inglaterra. Motivo esse que levou a Inglaterra, inclusive, depois à disputa acirrada no mercado marítimo, no comércio marítimo com os próprios holandeses. Isso você não perde não. Hoje vamos começar a desenrolar, né, a desbaratar todas essas questões que envolvem a ascensão econômica mercantil dos holandeses na Europa e também no Nordeste do Brasil. Mas antes de nós começarmos esse vídeo, logicamente que eu peço a vocês de forma encarecida, se inscrevam, aqueles que ainda não se inscreveram, aperte lá o sininho de notificação para vocês ficarem recebendo toda semana os nossos vídeos. Para quem já é inscrito, mais uma vez a gente pede a vocês encarecidamente aquele like esperto, maroto, para fortalecer o nosso canal. E no final do vídeo, lógico, vocês vão deixar seus comentários para que a gente possa saber o que vocês estão achando dos nossos vídeos e preparar aí, né, matérias mais interessantes e outros tipos de matérias sobre assuntos curiosos que interessem a vocês, logicamente, porque aqui o nosso programa, o nosso canal, os nossos vídeos no canal Papo Nada Sério são feitos por conta das suas opiniões e também das suas sugestões. Então fica aí que já já a gente volta com o início da série, a saga holandesa no Nordeste do Brasil. Até já, hein? Em 26 de julho de 1581, a União da Casa de Utrecht, na Holanda, torna separada ou independente da própria Espanha, embora não houvesse esse reconhecimento. Foi uma luta árdua para que esse conhecimento viesse com o Tratado de Paz assinado em 1648, chamado de Paz de Westfália. E nessa ocasião, de forma definitiva, os holandeses se tornam independentes oficialmente da Espanha. Mas como essa história realmente começou? No ano de 1556, Filipe II, então príncipe regente da Espanha, recebe do seu pai, Carlos V, o protetorado de algumas regiões importantes da própria Espanha, dos Países Baixos, que incluía também a Holanda, e uma parte da Itália. No entanto, para manter, a sua influência, a sua autoridade sobre essas regiões, ele passou a agir com muita tirania, né? Com violência, de fato, para que aquela região nem ousasse pensar em se separar da Espanha. Quando houve a invasão protestante, né, ou a influência do protestantismo na região, aquelas pessoas acharam que seria mais prudente, mais fácil, mais contundente conseguir esse processo de independência. Lê do engano. Filipe II vai se valer justamente do Tribunal de Inquisição, ou da Santa Inquisição, para poder reagir àquela invasão protestante e trabalhar para que isso, de fato, não ocorra e ele mantenha sob seu domínio, então, essas terras. E esse processo aí é longo, desgastante e vai, inclusive, eclodir ou bater diretamente aqui no Brasil. É por isso que esse vídeo vai tratar especificamente, né, do desenvolvimento comercial mercantil dos próprios holandeses que partiram, em pleno século XVII, à conquista do Nordeste brasileiro. Mas para que a gente possa entender realmente como todo esse processo se inicia, nós precisamos voltar um ano antes, dos holandeses procurarem a independência da Espanha, para que a gente possa justamente
ver que circunstâncias levaram, tá, os holandeses a querer de fato invadir o Nordeste do Brasil. Em 1580, quando o rei Dom Henrique de Portugal morre, né, ele não deixa nenhum herdeiro direto. Né? Então a grande busca, a grande procura aí é por alguém que pudesse de forma legítima, tá, assumir o trono português. E aí eles encontram um filho bastardo, né, de um sobrinho de Dom Henrique, que também já estava morto e que possivelmente poderia herdar o trono. E também conseguem encontrar indícios que mostram que o próprio Filipe II ele tinha direito ao trono por ser um parente, embora de segundo grau, terceiro grau, mas era um parente e poderia de fato também alçar ao trono ou almejar o trono português. Filipe, quando sabe disso, ele não pensa duas vezes. Ele manda então representantes até a corte portuguesa, as cortes portuguesas, exigindo, tá, o direito de assumir o poder português ou a coroa portuguesa. E o que ele faz? Ele ameaça, inclusive coloca tropas na fronteira com Portugal, ameaçando invadir o país caso as cortes portuguesas não atendam os seus pedidos e deem a ele também a coroa portuguesa. Sem ter nenhuma saída aparente, até porque seus exércitos não iam fazer frente, tá, ao exército português, ao exército espanhol, as cortes portuguesas decidem então nomear Filipe também rei de Portugal. É nesse período que é cunhado a expressão que nós conhecemos até hoje como União Ibérica, que é a união da coroa portuguesa com a coroa espanhola, tornando-se uma só sob o domínio, tá, do próprio Filipe II. E isso diretamente vai influenciar o Brasil, porque quando a Espanha também absorve todos os domínios portugueses, o Brasil está incluindo justamente nessas posses que Portugal então tinha, porque nós sabemos muito bem que o Brasil era colônia portuguesa. E aí, atentem bem esse aspecto, quando isso acontece, né, a gente vai chegar justamente a todo o processo de desenvolvimento econômico que já era aplicado no Brasil. Como todos nós já sabemos, o produto principal a alavancar a economia brasileira como colônia não foi o pau-brasil. O pau-brasil sempre foi um produto explorado no pré-colonialismo, no processo de pré-colonização, embora durante todo o processo de colonização ainda, né, havia pessoas se valendo do comércio do pau-brasil, porém, para que houvesse o desenvolvimento da colonização no Brasil, outro, tá, equipamento, outra atividade econômica foi adotada para que isso pudesse acontecer, que era justamente as plantações de cana e, subsequentemente, a construção de engenhos para a fabricação do açúcar com essa cana que era então colhida para esse processo. E aí vocês perguntam, o que isso tem a ver com Holanda, o que isso tem a ver com Espanha? Bom, com a Espanha nós já vimos, né? Quando Filipe II consegue então a coroa portuguesa e faz a unificação dela, tá, a União Ibérica, tudo que tem no Brasil, né, passa a ser também da Espanha. E a Holanda, onde é que entra? Antes do processo de independência da Holanda da Espanha, que ocorre em 1581, como a gente viu, a Holanda havia se capitalizado, né? Grandes banqueiros haviam surgido, uma fortuna imensa circulava nos Países Baixos, principalmente na própria Holanda. E quando, tá, os donatários portugueses vieram para o Brasil na época da colonização, né, na época das capitanias hereditárias, cientes de que seria justamente a cultura da cana-de-açúcar a prover a capitania que ele iria tomar conta, o desenvolvimento econômico do que ele iria administrar, eles não tinham dinheiro suficiente para poder bancar todo esse processo. E o que eles fizeram? Claro, tiveram que tomar empréstimos. E a quem eles tomaram empréstimos? Aos banqueiros, principalmente banqueiros italianos e banqueiros holandeses. É isso mesmo, banqueiros holandeses. Isso quer dizer que a maior parte dos engenhos que foram construídos no Brasil durante o período colonial tinham capital holandês aplicado em suas construções. E, logicamente, para que houvesse o pagamento desses empréstimos, boa parte do açúcar aqui produzido era enviado, tá, para os holandeses, que tinham a missão de comercializar esse açúcar, tá, na Europa,
também lá na região da Holanda, e ficar com parte daquilo que era arrecadado como forma de cobrarem, de receberem os empréstimos dados, né, a esses donatários portugueses para a construção dos engenhos e toda a estrutura que eles tinham ali para poder produzir o açúcar. Tá? Vale lembrar que na maior parte do Brasil, principalmente no Nordeste, nós tivemos construções de engenhos, e acredite, engenhos que produziam muito, principalmente na capitania de Pernambuco. E é justamente em cima dessa questão que começa todo o processo, tá, de autoajuda dos holandeses aos portugueses, e ao mesmo tempo com algumas pitadas, tá, de rivalidade, por ocasião do que aconteceu em 1581, tá, a separação holandesa como colônia espanhola, é que todo esse processo de intenção de invasão do Nordeste brasileiro vai se desenhar. E vocês vão saber por quê. Pouco antes de finalizar a primeira década do século XVII, isso entre 1609 e 1611, Filipe II ele tem uma ideia, na verdade uma má ideia, que ele vai pagar caro depois. Ele determina que todos os colonos brasileiros, ou que morassem no Brasil, não mais pagassem aos holandeses aquela taxa, né, aquela parcela dos empréstimos que foram tomados para a construção dos engenhos, tá, no Nordeste do Brasil principalmente. E aí todos ficam sem saber, assombrados, por que não pagar? Sempre pagaram e agora não mais teriam que pagar. Será que os holandeses deixariam isso aí de graça? Deixariam isso aí barato? Parece que Filipe atirou no que viu e acertou no que não viu, porque os holandeses rapidamente arquitetaram uma forma de não perder esse dinheiro, de recuperar aquilo que havia sido emprestado. E como eles já tinham desde então, desde que tomaram à frente, né, o processo de comercialização do açúcar que saía do Brasil lá na Europa, eles criaram a maior frota mercantil do mundo, tá? E rivalizou inclusive com os ingleses. Depois os ingleses vão tomar, fazer aquela confusão toda, já que eles não querem ficar para trás, mas o fato é que, no primeiro momento, os holandeses tiveram a maior frota mercantil de transporte, né, para importação e exportação do açúcar no mundo inteiro. E os portugueses, que moravam no Brasil e que produziam açúcar, se valeram, logicamente, dessa facilidade, né, dessa cômoda ajuda que os holandeses estavam dando, tanto para transportar o seu açúcar e ser vendido na Europa, para que eles pudessem receber, tá, esse dinheiro, e seria muito mais fácil para eles fazerem com que os holandeses transportassem esse açúcar, porque já sabiam que parte do que era vendido já serviria para o pagamento daqueles empréstimos. Mas e agora? Que Dom Filipe determina a suspensão do pagamento dessas parcelas do empréstimo para esses banqueiros. Ou seja, nessa época esses banqueiros já tinham se unido e criado justamente a Companhia das Índias Ocidentais, que detinha, né, esse direito, esse monopólio de transporte do açúcar brasileiro, com a frota que eles tinham de fato. E o soberano holandês, naquela época, junto com todo o corpo diretivo da Companhia das Índias Ocidentais, não se agradou nada do que tinha acontecido. E aí eles começam a planejar a retaliação, ou seja, algo que eles pudessem fazer para recuperar aquele dinheiro emprestado. E como naquela época, né, o leve trás, as informações, o processo de comunicação era muito lento, devagar, porque exigia justamente a travessia, né, do Oceano Atlântico, que ligava a América até a Europa, foi um processo que não se deu de uma forma rápida ou assim, de repente, como acontece hoje. Né? Ninguém tinha aviões, jatos que pudessem cruzar o oceano rapidamente. Porém, já na década de 1620, todo esse processo vem à tona. Já em 1624, há uma tentativa de invasão holandesa aqui no Nordeste brasileiro, lá na Bahia, em Salvador. No entanto, o governador-geral, usando aí de muita sutileza, ele evacua a cidade de Salvador, mandando a população lá para o interior. Tá? E quando os holandeses chegam na Bahia, achando que de fato haviam conseguido a vitória, surpresa! Os baianos retalham a invasão, expulsando os holandeses de lá. Então, assim, na Bahia, o holandês não se criou, não. Caiu fora. Mas eles não iriam desistir.
E aí vocês vão ver no próximo programa, no próximo vídeo, de que forma eles conseguiram arquitetar um plano definitivo para a invasão do Nordeste e o seu domínio. Beleza? Então, um beijo para vocês, um abraço e até a próxima semana com mais um vídeo do seu canal Papo Nada Sério. Vai lá, galera, não deixe de apertar lá o like, de se inscrever quem não se inscreveu e também de dar os seus comentários. Vídeo curto, mas é assim mesmo. Na próxima semana vocês têm mais. Tchau.